Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus Cristo, que excede todo e qualquer entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que a proteção de São José seja sobre toda a vossa casa e família, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, hoje, dia 14 de julho de 2026, se é comemorado ou se é honrado as diversas homenagens a São Camilo de Leles. Ele é padroeiro dos enfermeiros, dos hospitais, né, dos médicos, dos profissionais da saúde. E neste dia 14, né, a Igreja Católica ela celebra, né, este santo de Deus. Um homem que inicialmente a sua vida foi completamente transformada por Deus, pela graça salvífica de Deus, haja vista que ele teve uma vida totalmente desregrada, não é? Um exemplo de Santo Agostinho, pelo menos ele em algumas coisas, né? Seu Camilo, ou o Camilo até então ainda, né? Ele tinha um problema muito sério com o jogo, né? Viciado em jogo. Ele nasceu ali no ano de 1550, né? Além dessa juventude toda desregrada pelo vício, não é? Ele, louvado seja Deus, conseguiu, vamos dizer assim, ser alcançado pela graça, ou se permitiu ser alcançado pela graça, se permitiu, não é? Encontrou a Cristo, não é? E converteu-se, tá, então, a Jesus. E ele, após a sua conversão, ele decidiu dedicar, né, a sua vida, no que então teve de vida após a sua conversão, aos cuidados de doentes. Ele tinha por convencimento, né, que cuidar dos doentes, cuidar dos enfermos, era como cuidar, né, do próprio Cristo. E ver os doentes, enxergar os doentes, era como enxergar o próprio Cristo. Então ele funda a ordem dos ministros dos enfermos, né, os camilianos, e os membros tinha um quarto voto, além dos demais votos, né, os tradicionais já conhecidos. E o quarto voto era justamente servir aos doentes, mesmo com risco à sua própria vida. Então, a sua dedicação e a dedicação daqueles que se juntaram a ele trouxe, de certa forma, uma revolução, se pensarmos no atendimento hospitalar, unindo a sua competência com compaixão, misericórdia, né, para com os enfermos, e também trazendo uma profunda fé, né, em Cristo Jesus, né, e também na cura, enfim, e a todo ao serviço hospitalar. Camilo, ou São Camilo, ele ensinava que mais coração nas mãos. Esse era um dos seus lemas, né? Que o coração precisava estar nas mãos, mais coração nas mãos. Não é? Ou seja, e o coração é o símbolo da compaixão, né? Da misericórdia, da miséria dos homens, né? E daí vem o compaixão, se compadecer da dor dos outros, né? O coração vem a compaixão. Então, esse era um dos seus lemas. E essa frase, ela resume muito bem o modo do serviço, do cuidado do corpo, mas também sem esquecer o cuidado da alma, né? E o cuidar da alma é oferecer amor, é oferecer respeito, é dar àqueles que sofrem, aos doentes, aos debilitados, aos acamados, não é? Uma dignidade nesse momento de dor. Então, que possamos fazermos uma profunda reflexão, né, onde a santidade ela não depende do passado. Quando pensamos na vida degradada de São Camilo, né, a sua vida nos vícios, especialmente do jogo, enfim, uma vida totalmente degenerada, não é? Então, mas quando converte-se este degenerado, que foi alcançado pela graça de Deus, a graça salvífica, torna-se santo. E tornou-se santo não por causa da sua capacidade, não é? Mas tornou-se santo pela misericórdia de Deus, porque compreendeu, entendeu
o chamado. Então a santidade ela não depende do passado, né? Assim, nós temos vários santos, Santo Agostinho, São Paulo e tantos outros que tiveram uma vida, né, totalmente contrárias à vontade de Deus, né? Alguns homens foram homicidas, alguns homens foram terríveis, mas quando converte-se de fato, entende o chamado, entende, não é, para que foi chamado, quem é Cristo, o que é Cristo. Eu, José Claudevan dos Santos, posso falar também disso. Eu me enquadro nessa condição desses homens antes de fato de ter encontro com Cristo verdadeiro. Não Cristo religioso, não Cristo pintado, não Cristo fantasiado, não Cristo imaginado, não Cristo filosófico, não Cristo revolucionário. Não isso. Mas o Cristo, o Filho de Deus, o Deus conosco encarnado. Queridos, quando a gente encontra isso, podemos de fato ter esse entendimento que tinha São Camilo e tantos outros santos. E como disse Paulo, me atrevo a dizer, pela renovação hoje que eu tenho da minha mente, que a santidade ela não depende do passado, mas ela depende na resposta que damos ao chamado de Deus. Então São Camilo ele mostra que nenhuma vida está perdida quando ela é entregue ao Senhor. Quem serve ao próximo com amor, serve ao próprio Cristo. Então, é possível, eu acredito na regeneração do mais imprestável, do mais lixo da sociedade, né? Eu acredito de fato, o rei Davi, ele se sentia um lixo humano. Então, quando nós reconhecemos a nossa miséria, não é, de fato, e queremos e aceitamos a graça de Deus, o Senhor nos transforma. E não importa se teremos apontamentos, acusações, ou se lançarão em nosso rosto o nosso passado, sejam pessoas próximas de nós, sejam pessoas que não foram, não estão tão próximas, ou pessoas que de repente venham a ouvir daquilo que éramos ou deixamos de ser, ou daquilo que nós fazíamos, ainda que sejam lançados isso em rosto, e ainda que alguns tenham desconfiança de nós, assim como sofreu Paulo, o apóstolo dos gentios, durante toda a sua existência após a conversão, ainda assim, quando nos colocamos na dependência de Deus, o Senhor transforma, se assim o quisermos, lógico, e entendermos e aceitarmos. Ainda que venhamos carregar com nós os estigmas, não é? Como carregou, como outros santos e santas carregaram os estigmas, né? Da prostituta, do endemoniado, ainda que não fosse mais prostituta, alguém que não fosse mais endemoniado, ainda que venhamos carregar os estigmas de nosso passado. Mas quando nos rendemos à vocação e à chamada antes da vocação que o Senhor nos dá, alcançamos a santidade, não é? Até mesmo, dependendo, alcançando os altares, se assim o Senhor nos permitir. Então, se Deus usou de graça, de misericórdia, de piedade e de compaixão para com São Camilo, Santo Agostinho e tantos outros, e de mim, neste século que vivemos, não só que nós vivemos, se ele teve piedade de mim, que me considero nesse momento um dos piores pecadores, se ele usou de compaixão e de misericórdia, nos dando a possibilidade de sermos santos como ele é santo, quanto mais a você que está agora assistindo em algum momento da sua vida este áudio, aliás, este áudio não, este vídeo, que eu estou aqui gravando da minha residência, do meu quarto. Então, se a graça de Deus alcançou homens e mulheres do passado e me alcançou, e eu creio que continua a alcançar, ele também está querendo alcançar você, se assim você quiser. Fácil? Não. Renunciar a muitas coisas não é fácil, não é? Mas, e às vezes a mutação de mente que o Senhor nos concede é até algo que a gente fica até pensando, meu Deus, como é que pensamento é esse que eu tenho? O novo pensamento de Deus é algo fantástico. Digo isso porque eu experimento isso na minha vida. Então é isto. Nesse dia 14, não é? Celebremos a São Camilo. E a você que vai assistir este vídeo em outro dia, em outro momento, tome-o como exemplo, tá bom? Tome-o como exemplo e, se assim você quiser e desejar, independentemente do que vão falar, ou dizer, ou imaginar, ou pensar, enfim, venha Jesus. Você que é viciado no álcool, na pornografia, no furto, no roubo,
na mentira, no engano. Não importa se vão acreditar em você ou não. O importante é você saber quem você é agora, não é? E saber da graça e da regeneração que Cristo lhe concedeu, tá bom? Dito isto, despeço de todos na paz de Jesus e um forte abraço e um beijo no coração de todos e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.